Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Conrado Corsaletti e este aqui é o Politicase, o podcast de política do Nexo. Nesta edição, a gente vai tratar de transparência na política e a conversa vai se dar ao som da Larissa Luz. Ansiedade é tanto assunto, uma agonia, mas podemos conversar. Moça brava com olhar já me dizia. Bom, vamos começar o Politicase relembrando um episódio bem ilustrativo para o tema dessa nossa edição, a transparência na política. No caso, a falta dela. Era setembro de 1994. O jornalista da TV Globo, Carlos Monforte, conversava com o então ministro da Fazenda, Rubens Recupero, quando o ministro do então presidente Itamar Franco disse o seguinte: No fundo é isso mesmo. Eu não tenho escrúpulos, eu acho que é isso mesmo. O que é bom a gente fatura, o que é ruim esconde, não é? A frase do Recupero foi essa mesmo que você ouviu. Ele disse textualmente: eu não tenho escrúpulos. O que é bom a gente fatura, o que é ruim esconde. Não era na hora da entrevista, era nos bastidores do Jornal da Globo, no qual o ministro entraria ao vivo minutos depois. O diálogo acabou captado por antenas parabólicas de espectadores do canal. O escândalo da parabólica, como ficou conhecido, rendeu um pedido de demissão do Recupero. Esse foi um exemplo bem claro, praticamente desenhado da maneira de pensar de alguns políticos. Ao ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, condenado no escândalo do Mensalão, é atribuída a frase segundo a qual transparência demais é burrice. Seria uma resposta a petistas que queriam publicar na internet os nomes dos doadores de campanha do partido. Mas será que é burrice mesmo? Num momento em que a classe política está em xeque, será que a transparência radical não seria, na verdade, um caminho para tentar restabelecer as pontes com o eleitor? A transparência é algo difícil de medir. A gente pode falar na transparência numa eleição ou no exercício do cargo público. A gente pode falar de transparência adotada por vontade própria do político. E também falar dos mecanismos de transparência de Estado, a fim de que a população tenha acesso a dados sem depender da boa vontade do governante da vez. Não deixe que a corrida maluca da vida louca te jogue num precipício de emoções. Garota, ninguém nos disse que seria fácil. Segura a onda, dá na cara e continuar. Não deixe que tentem te colonizar, te converter, te doutrinar. O fato que jogou o atual governo federal numa grave crise surge de uma prática de falta de transparência. É a origem ali dessa crise. O presidente da República recebendo um empresário cheio de negócios com o governo à noite, em casa, para discutir assuntos pouco republicanos. O encontro em si não era ilegal. O que foi dito ali, segundo o Ministério Público, sim. E o caso veio a público porque o empresário, um dos donos do frigorífico JBS, Joesley Batista, gravou tudo e entregou para o Ministério Público. Mas é aí que tá. Não tem lei que proíba o presidente de receber alguém em casa à tarde da noite. A questão é: isso é adequado? Para além das suspeitas que envolvem o que foi dito ali, não seria melhor ser mais transparente? Não seria melhor registrar qualquer encontro presidencial que possa envolver questões públicas? O Temer não se limitou a esse encontro fora da agenda, encontro esse que rendeu 2 denúncias criminais contra ele. O presidente, na verdade, já se notabilizou por receber gente fora da agenda oficial, tarde da noite, sem divulgar isso para o público. Ok ele receber o ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes, seu amigo, em casa, depois do expediente? Ok, se isso não ocorre às vésperas de decisões importantes, envolvendo os dois ou envolvendo os poderes que os dois representam. Gilmar já julgou Temer, no caso das contas de campanha de 2014, como membro do Tribunal Superior Eleitoral. Também tinha potencial de julgar o presidente caso as denúncias criminais contra o presidente Temer, não tivessem sido barradas antes pela Câmara dos Deputados. Além disso, várias decisões do Supremo têm efeito direto na administração de Temer no país. Mas Gilmar Mendes classifica as cobranças quanto a esses encontros fora da agenda como uma psicose, uma bobagem. Veja o que ele disse em uma entrevista à Rádio Gaúcha em agosto de 2017. Na verdade, o presidente não precisa se preocupar em colocar ninguém na agenda, ele está recebendo para o jantar, recebe várias pessoas. Acho que vocês criaram essa psicose aí em torno de encontros com o presidente da República. Isso é uma bobagem. O que a gente tem aí, vale destacar de novo, não é uma infração, não é ilegal se encontrar fora da agenda. O
Presidente da República com o ministro do Supremo Tribunal Federal. E os dois envolvidos podem sempre dizer, como diz o ministro Gilmar Mendes, que estão tratando de assuntos de interesse do país. A questão que fica é por que esses encontros não estão registrados na agenda do Presidente da República. Talvez no futuro, a legislação transforme isso numa infração e obrigue o governante a divulgar qualquer encontro de trabalho durante o exercício do mandato. A dança livre agora é movimento, lento e penso. Isso quando é junto é muito intenso. A legislação brasileira tem evoluído na área da transparência, na prestação de contas, no acesso a dados de contas públicas em geral. Há um ranking internacional que mede a transparência de contas de governos pelo mundo. Esse ranking é feito pela organização internacional Budget Partnership. O Brasil está em 6º lugar nesse ranking. Quem lidera o ranking de país mais transparente é a Nova Zelândia. Esse ranking mede como os governos dão aos cidadãos informações claras sobre as contas públicas e quanto tempo ele demora para fazer isso. No Brasil, os principais dispositivos de transparência são a Lei de Acesso à Informação, de 2011, que entrou em vigor no ano seguinte, a Lei de Transparência, de 2009, e mesmo a Lei de Responsabilidade Fiscal, de 2000, no que se refere aí a contas públicas. Também existem vários decretos, portarias e decisões judiciais sobre situações mais pontuais. A Lei de Acesso à Informação é o grande recurso de quem estuda ou trabalha com transparência pública no Brasil. Essa lei obriga o poder público a fornecer toda a informação que é requisitada por cidadãos comuns, com exceção de quando a informação é considerada sigilosa. Quem solicita algum dado não precisa justificar por que está fazendo aquele pedido, embora precise se identificar. Olha, apesar de ser um grande avanço, nem sempre quem está lá para cumprir a lei faz o serviço direito. Diversos estudos indicam que a lei de acesso ainda está longe de funcionar bem. Uma pesquisa recente da ONG Transparência Brasil, de setembro de 2017, indica que 46% dos principais órgãos públicos do país, ou seja, quase metade, nem mesmo responde os pedidos de informação. Existiu, infiltrou, corroeu um sistema e foi pra cima. Muito bem, Carolina. Muito bem, Carolina. Invadiu, resistiu, infiltrou, corroeu um sistema e foi. Recentemente, um áudio revelado pelo jornal O Estado de São Paulo mostrou um assessor da gestão do prefeito da capital paulista, João Dória, dizendo que faria o que fosse possível para barrar as demandas de jornalistas via lei de acesso à informação. Os jornalistas, aliás, foram chamados de chatos pelo assessor. Quando o áudio veio a público, esse assessor acabou demitido pelo Dória. O Politiquês conversou com o Luiz Fernando Toledo, repórter do Estadão que foi classificado como chato pelo agora ex-assessor do Dória. Primeiro, a gente perguntou para ele sobre a importância da lei de acesso para o trabalho jornalístico. A lei de acesso à informação torna prático, traz artigos que garantem o acesso à informação que já é previsto na Constituição, mas que até 2012, quando a lei é aprovada, simplesmente não havia mecanismos legais, mecanismos práticos de se cobrar das autoridades o envio de informações públicas. Então, a partir da aprovação dessa lei, você tem canais na internet em que você pode fazer as solicitações, você tem punições claras para quem não envia ou para quem dificulta o acesso a informações. Você tem uma série de dispositivos explicando o que é informação, o que não é, de que forma, como é uma coisa muito abrangente, o governo pode dizer que não tem aqueles dados ou que não tem aqueles dados da forma como o solicitante fez. Então, essa lei ela cria uma série de regras para que as pessoas possam pedir informação e possam argumentar a partir daquela lei. E depois dela vem decretos, regulamentações estaduais, municipais e decisões posteriores à lei que também ajudam a deixar cada vez mais claro o que pode ser pedido e o que não pode. Isso facilitou muito a vida do cidadão, dos jornalistas e de qualquer pessoa que precisa do acesso de informações públicas. A gente perguntou também para o Luiz Fernando Toledo, repórter do Estadão, quais as dificuldades que o poder público impõe para quem pede informações. Um dos grandes problemas que a gente enfrenta hoje é justamente o fato de as autoridades já terem percebido que os jornalistas usam muito a lei de acesso à informação, pesquisadores também. Então, há um filtro, é muito comum, a gente conseguiu comprovar isso com a reportagem que fizemos no Estadão, com áudio, mostrando o chefe de gabinete tentando dificultar o acesso à informação de jornalistas e admitindo que ele poderia evitar uma reportagem negativa para o
para o poder público caso não enviasse ou dificultasse o acesso. E esse é um grande problema, porque a partir do momento que o jornalista ou qualquer requerente começa a fazer vários pedidos, em algum momento ele se torna conhecido, ou quando algum pedido leva à publicação de alguma reportagem indesejada, e isso acaba virando uma espécie de bola de neve, porque um dificulta, outro dificulta, e quando você vê, você tem que ficar recorrendo de inúmeras formas dentro dos canais de acesso à informação para conseguir um dado básico. Há muita dificuldade em conseguir determinadas informações, especialmente quando o órgão público pode usar algum argumento jurídico, ainda que não seja o mais correto, mas pode fazer uma argumentação jurídica para evitar de te enviar aquela informação. A Fundação Getúlio Vargas do Rio tem pesquisadores dedicados a estudar a transparência no setor público. Um deles é o Rafael Velasco, que respondeu a algumas questões do Politiquês. Primeiro que a gente pediu para ele foi uma avaliação da Lei de Acesso à Informação e sobre o seu cumprimento aqui no Brasil. A Lei de Acesso à Informação representou um grande avanço para a administração pública brasileira, criando a obrigação de que os órgãos públicos sejam transparentes e que se reflete em duas obrigações principais. A obrigação de responder aos pedidos de acesso à informação enviados por quaisquer cidadãos brasileiros e a obrigação de disponibilizar informações sobre temas prioritários, como contratos, licitações, despesas, em seus websites. Agora, não é possível dizer de forma geral para todo o Brasil se as políticas de transparência estão avançadas ou estão atrasadas, porque o Brasil, como uma federação, possui muitas unidades que gozam de razoável nível de autonomia, então não é possível fazer uma generalização. O que podemos dizer, com base nas pesquisas do Programa de Transparência Pública da FGV, é que existe uma grande discrepância na qualidade das políticas de transparência ao redor do Brasil. Ou seja, as pesquisas mostram que, enquanto o governo federal e estados como o de São Paulo e o Distrito Federal, por exemplo, apresentam boas práticas de transparência, outros estados como o Rio de Janeiro e especificamente o município do Rio de Janeiro apresentam políticas de transparência muito deficientes, de modo que não dá para generalizar a respeito do Brasil como um todo, mas sim dizer que tem bolsões de eficiência e bolsões de extrema ineficiência no que diz respeito à lei. Essa questão da desigualdade regional no que se refere à transparência é um problema grave, como destaca o Rafael Velasco. Se por um lado o governo tem boas práticas de transparência nas contas públicas, quando a gente está falando de governo federal, as chamadas caixas pretas começam a aparecer nos governos locais, ou mesmo em outras instituições públicas, como judiciário e legislativos. A gente perguntou para o pesquisador a respeito desses lugares escuros, essas caixas pretas onde a luz não chega. Falta muita transparência nessa área de compras públicas e licitações, de modo que não é possível obter para quase a totalidade dos municípios brasileiros e para quase a totalidade dos estados brasileiros, informações desagregadas que mostrem quanto cada fornecedor de uma prefeitura ou um governo estadual recebeu por quê, desempenhando qual serviço, qual foi o edital de licitação que deu origem àquela compra, todas as informações e os dados fundamentais para se compreender o ciclo da despesa pública. E nesse aspecto, infelizmente no Brasil, a qualidade dos dados disponíveis ainda é absolutamente insuficiente. Aí a gente perguntou para o pesquisador da FGV do Rio como fica o político, a pessoa do político. Pessoalmente, quem entra para a vida pública tem de estar disposto a abrir mão de alguma privacidade para o bem da transparência pública? A pessoa que opta pelo serviço público está, sim, submetida a um regime diferenciado de privacidade. De modo que informações sobre contra-cheque, por exemplo, podem ser livremente disponibilizadas na internet. Ou, digo melhor, não podem ser, devem ser, pois são informações fundamentais para o exercício do controle social e estão relacionadas ao gasto de dinheiro público. E todo cidadão brasileiro tem direito de saber o que ocorre com os seus tributos, como o dinheiro é gasto. Inclusive, nesse sentido, o STF, em 2015, já pacificou essa questão ao decidir que as informações sobre remuneração de servidores públicos podem ser divulgadas na internet de forma nominal. É uma questão superada.
Por fim, a gente perguntou pro Rafael Velasco o que ele acha sobre a transparência radical, como forma de lidar com o nosso atual problema de representatividade pós-Lava Jato, pós-escândalos que não poupam nenhum partido. Eu acho que a transparência não vai ser suficiente para que superemos essa grave crise de representatividade pela qual passa o Brasil, pois essa crise tem muitas causas diferentes. Todavia, sem dúvida, a transparência pode ajudar muito. E como ela pode ajudar a superar a crise da representatividade? Ao reduzir a assimetria de informação que existe entre os cidadãos e seus representantes eleitos. De modo que, com um nível muito elevado de transparência, e isso ainda está muito distante da realidade brasileira, fica muito mais fácil para que o cidadão compare a qualidade dos seus governantes, por exemplo, do seu prefeito ou do seu governador, frente ao prefeito da cidade vizinha ou frente ao governador da legislatura passada, etc. Quero dizer é que a lei de acesso à informação, quando levada à 10ª potência, isso infelizmente ainda está um pouco distante, poderá sim permitir que os cidadãos tomem decisões muito mais embasadas na hora do voto. Essa cabeça da menina comunica e entrelaça. Disso que vem da sua raça, estampa, identidade e atitude consciente. Raiz desenha sua mente. O jurista americano Louis Brandeis, que integrou a Suprema Corte dos Estados Unidos ali na primeira metade do século XX, tinha uma frase bastante simbólica. Ele dizia que a luz do sol é o melhor desinfetante. Fica aí a dica para quem vai se candidatar nas eleições de 2018. Balança, nequinha, essa trança atrevida, vá na dança de rua, não cansa. Balança, nequinha, essa trança atrevida, vá na dança de rua, não cansa. Balança, nequinha, essa... O Politiquês vai caminhando para sua parte final. E quem dá a dica de livro dessa semana é a Cristina Tardáguila, diretora da Lupa, a primeira agência de fact-checking do Brasil. É aquele pessoal que vai checar se um dado, um número ou um discurso feito publicamente é verdadeiro ou não. Enfim, um pessoal que tá aí justamente para jogar luz no debate público. Vai lá, Cristina. Bom, pessoal, para quem está interessado em acompanhar e entender um pouco mais sobre o fenômeno da checagem de dados, o fact-checking no universo político, eu recomendo 2 livros em especial. O primeiro deles só tem em inglês, é do Lucas Graves, um professor americano, e se chama Deciding What's True, ou seja, decidindo o que é verdade. Nessa obra, o Lucas ele faz um histórico das principais plataformas de checagem do mundo, as 3 americanas, o PolitiFact, o factcheck.org e o The Washington Post Fact Checker. E ali ele conta como é importante e impactante esse trabalho de verificar se é verdade ou não o que os políticos estão dizendo em campanha e fora dela. O segundo livro, esse sim tem uma versão em português pela Zahar, que é Por que os líderes mentem? É de um professor também americano, John Meschmeyer, e ele relata casos em que a mentira foi fundamental para o bem-estar da população de um determinado país ou de uma determinada região. Ou seja, ele mostra o outro lado da mentira, revela casos em que o político precisa mentir para garantir o bem-estar geral de todos. Politiquês fica por aqui, com produção de Matheus Pimentel e nessa edição com o som da Larissa Luz. Eu sou o Conrado Corsaletti e desejo uma ótima semana para todos vocês. Até a próxima. Disso que vem da sua raça, a vontade vem da alma. Sinta o presente.